Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Voltando aqui à nossa saga de vídeos, se Deus quiser agora vai dar certo, porque eu consegui um editor muito fera, então eu vou tentar ir retomar essa frequência de vídeos, trazer vídeos mais longos, enfim, com maiores explicações para vocês, tá bom? Vamos lá, não sei se vocês sabem, mas meu amigo Thiago Bernardino, e também atleta natural profissional, ele trouxe em seu canal do YouTube um react em um trecho em que o Rodrigo Góes faz aquelas análises para saber se uma pessoa é natural ou não. No caso, eu fiz um comentário aqui nessa postagem, colocando a seguinte questão. Rodrigo Góes, o cara que condena o uso de anabolizantes, mas faz publi de TRT com consulta assíncrona e ainda espalha dados errados. O mesmo que ignora completamente eventos de fisiculturismo natural, mas corre para comentar quando algum fisiculturista morre pelo uso de substâncias. Esse é um verdadeiro exemplo de coerência. Um grande influencer, viu? Coloquei isso e algumas pessoas acabaram respondendo a esses comentários. Como você pode ver aqui, esse primeiro, manda no direct dele, pô. Aqui ele não vai encontrar seu comentário. Enfim, não quero que ele encontre, né? Foi só para deixar um registro aqui mesmo. TRT é diferente de ciclo. TRT é para pessoas doentes e que precisam disso. Ciclo é o que a gente já conhece. Os vídeos sobre a morte de fisiculturistas são justamente para alertar sobre os anabolizantes. Ele também já fez vídeos, fala da sua experiência competindo como natural. Você já chegou a ver algum vídeo dele? Não cheguei a ver um vídeo dele, porque eu não sou muito fã da forma como ele fala as coisas, sabe? Eu acho que você tem que ser sempre neutro ao passar informação. Não puxar a sardinha para um lado e nem para o outro. Esse aqui só acertou na parte que disse que ele é um grande influencer, maior que você. Ele tem 2 milhões de seguidores, né? Eu tenho 100. Nem isso. Vamos lá. A Elisa trouxe. TRT trata-se de terapia de reposição de testosterona. Como o próprio nome já diz, é uma reposição. Só se repõe algo que se tem e foi perdido. Ou seja, é algo numa dosagem fisiológica, equivalente ao que a pessoa deveria estar produzindo, mas não está devido a algum distúrbio hormonal. É indicado somente para quem está com deficiência de testosterona devido a problema de saúde. O uso de anabolizantes é totalmente diferente. É um superávit de testosterona, muito acima do que o indivíduo poderia produzir, mesmo estando saudável. Então são coisas totalmente diferentes. Sim, são coisas totalmente diferentes. Mas para elucidar o que eu falei nesse comentário, eu quero expor aqui para vocês o vídeo que eu fiz menção nesse meu comentário na postagem do Thiago. Vamos lá assistir juntos. Treino bom, olha esse pump! Treinei mal demais, só. Tô me sentindo deprimido, sem desejo sexual pelo meu grande amor. Cansado, fadigado, tô ganhando peso, mesmo seguindo dieta certinho, sem mais o que fazer não. Você precisa usar o suco. Look at me. Eu tô imenso, me sentindo um rei. Eu vou te passar o meu contato. É do mercado clandestino, mas eu confio. Nem pensar, isso é muito sério. Pelos seus sintomas, você deve estar com a testosterona baixa. A primeira coisa a fazer é procurar um médico. E a Manual pode te ajudar com isso. Lá você pode se consultar e realizar exames. E se um profissional médico julgar necessário, ele irá te prescrever um tratamento personalizado. Mas eu tenho medo dos colaterais. Olha o Romeu, cheio de acne e pressão alta. O Romeu tá mamando. O suco deve estar com níveis absurdos de testosterona. E o tratamento manual não visa aumentar níveis para além do saudável. Não precisa ter vergonha. Você já tem mais de 35 anos e 1 a cada 4 homens sofre com a testosterona baixa. Na Manual, o tratamento é médico e só um médico pode te guiar nessa jornada. Não caia no papo dos fake nerds! Cara, vamos lá. Eu já vou pausar o vídeo aqui para que a gente faça uma análise mais minuciosa. Percebam que em algumas informações ele traz de maneira correta, mas outras ele pontua de forma bem incorreta e sensacionalista. A primeira delas é trazer essa prevalência, onde nesse caso ele traz que nos 35 anos ou após os 35, 1 a cada 4 homens terão nesse caso uma testosterona baixa e, pelo vídeo, dá a entender que seria necessário uma terapia de reposição de testosterona, ou nesse caso TRT ou TRH. Porém, quando a gente pega as prevalências nesse caso, como por exemplo esse aqui da Endocrine Society, que é uma guideline, ou então essa revisão sistemática aqui, a gente tem justamente o contrário. Thales, como assim o contrário? Vamos lá. Quando a gente pensa no hipogonadismo, a gente tem alguns critérios diagnósticos que devem ser seguidos. O primeiro deles é o seguinte: você tem que ter sintomas
clínicos. Ou seja, se você não tiver sintomas clínicos, não tem por que você estar dosando testosterona. É mais uma questão mesmo de curiosidade. Você está querendo, assim, dosar apenas para ver quanto é que é a testosterona. Sinceramente, isso é uma pura curiosidade sua. Agora, se você já tem, nesse caso, esses sintomas, aí beleza. Você apresenta os sintomas e tudo mais. Aí a gente tem alguns pontos que também têm que ser investigados. Apresentando os sintomas, a gente vai aferir esses níveis séricos de testosterona. E eles têm que ser consistentemente baixos e sendo medidos pela manhã. Então você tem que medir pela manhã, nesse caso a testosterona plasmática, para ver se está ali mais baixa realmente. E como vocês podem ver nesse trabalho, a gente tem duas questões aí que vão estar trazendo pra gente. Um hipogonadismo primário ou um hipogonadismo secundário, tá certo? Que são duas formas diferentes de hipogonadismo, onde nesse caso o primário vai ser lá na glândula, já o secundário pode ser no hipotálamo ou na hipófise. Beleza? Então o ponto principal é esse. Tá? Outra coisa que a gente tem que ter em mente com relação a isso, depois que a gente teve esses níveis ali baixos de testosterona sendo consistentemente mensurados, realmente mostrados que estão baixos, a gente vai ter esse diagnóstico confirmado. Aí a gente dosa, nesse caso, o LH e o FSH. O LH é o hormônio luteinizante, o FSH é o hormônio folículo estimulante. Para dosar esses dois, para ver realmente se é o hipogonadismo primário ou então secundário. Dosando esses dois, fizemos tudo certinho. Aí depois que nesse caso foi confirmado, a gente vai falar, realmente a gente tem que fazer um tratamento com uma terapia de reposição de testosterona, onde tem toda uma questão de contraindicações que ele não abordou nesse vídeo. Por exemplo, um planejamento de fertilidade no curto prazo, a presença de câncer de mama ou de próstata, um hematócrito elevado, entendeu? Se é um paciente obeso com a apneia obstrutiva do sono não tratada, insuficiência cardíaca. Então, assim, é bem complexo quando a gente pensa nessa questão da terapia de reposição da testosterona. E o principal é que o seguinte, os estudos sugerem pra gente que aproximadamente 10 a 20% dos homens acima de 50 anos vão ter essas testosteronas, né, abaixo do nível normal. E quando a gente pega, nesse caso ali, indivíduos com 35 anos, 30 anos, vão ser menos de 2%, sabe? Então, assim, sinceramente, essa prevalência tá ridícula. A gente pode ver aqui, ó, fica entre 2 a 77. Por que 2 a 77? Porque quando a gente pensa nesses 2%, vai ser naquele caso de indivíduos saudáveis, né? Mas é óbvio, quando a gente pensa em questões específicas, tipo um paciente com obesidade, ou então um paciente com diabetes tipo 2, ou então um paciente com síndrome metabólica, a gente realmente encontra nesse caso níveis mais altos de prevalência, né, de hipogonadismo. Mas aqui não é o caso, a gente não tá falando disso aqui. Entendeu? Então a minha crítica não é sobre a TRT. A TRT é sim benéfica e ela é excelente quando ela é bem indicada, entendeu? Isso aqui ninguém tá negando. Eu acho que o problema tá nessa contradição entre, por exemplo, ele condena esse uso de esteroides anabolizantes, mas ele lucra nesse reposicionamento de testosterona por meio de consultas assíncronas, sabe? Por meio desse marketing sensacionalista, sacou? Sem falar a desinformação que ele traz nesse vídeo aqui, entende? Então eu vejo que esse que é o problema central de tudo isso. É isso que motivou, nesse caso, esse meu comentário, entendeu? Então, assim, a minha intenção não é necessariamente falar, o Rodrigo Góes é um vilão. Não, mas ele peca muito nisso. Porque quando um fisiculturista, usuário de esteroide, vem a óbito, ele noticia rapidão. Agora, quando é algo de um campeonato natural e tudo mais, ele é mais moroso, ele demora pra trazer isso à tona, entende? Não sei se é ali por meio de, enfim, um lucro que ele tem trazendo à tona esses óbitos, ou então fica mais engraçado esses vídeos. Qual que é a ideia em trazer tudo isso para vocês? É afirmar que a TRT é sim válida, beleza? Mas que a TRT ela tem que ser bem indicada. E quando a gente pensa nesse caso dessa proporção, vocês podem ver no post que eu fiz pro Instagram, que eu coloquei aqui, ó, que quando a gente pensa em homens jovens, 35 anos, é inferior a 2%. Então, assim, até quando a gente pensa em homens mais velhos, a gente não tem esse diagnóstico muito alto, indicação para uma TRH, entendeu? Então, esses diagnósticos, quando exagerados, vão levar a tratamentos necessários, vão gerar gastos, exames necessários, vão ter uma preocupação ali sem necessidade, tá bom? Então, quando a gente pensa no contexto de uma TRT, tem que ter um bom médico te avaliando, sendo algo constante. Não dá para simplesmente você fazer uma consulta ali assíncrona, no caso por um formulário, por exemplo, onde você nem vê o médico, onde você nem conversa com ele, onde ele não pede inúmeros exames para estar investigando isso e simplesmente te passando uma injeção de testosterona de forma semanal, tá? Eu acho que essa é a crítica principal em cima desse vídeo. E eu acho sim legal alertar sobre essa questão desse
esse uso de anabolizantes. Mas não precisa, nesse caso, ficar condenando o usuário, até porque quando a gente pensa no profissional de saúde, é muito importante, né, que ele tenha uma visão acolhedora em cima desses pacientes. Então, assim, eu vejo que realmente ele poderia, se ele se importasse com a saúde mesmo, com o esporte natural, divulgar mais a WNBF, ter ido cobrir o evento ano passado, cobrir outros esportes naturais, entendeu? Então o que eu tô cobrando realmente não é que ele, não, ele tem que parar de fazer publi. Não, é apenas que ele seja mais responsável na publi. Inclusive, eu e outros colegas comentamos nessa postagem que ele fez aqui e ele apagou esses comentários, entendeu? Ou seja, ele não quis regravar esse vídeo, porque ele poderia regravar esse vídeo, não tem problema ele aceitar essa publicidade. O problema é passar esses dados de maneira incorreta, como se tivesse uma grandiosa prevalência assim, de pessoas que necessitassem dessa reposição como um todo. Então acho que esse que é o cenário principal, e no fim, eu só quero coerência e responsabilidade com a informação. E para esse sujeito aqui que comentou, macho, eu te sigo, mas tu é fresco demais, não é tu és, tá? E eu não tomo dor de todo mundo. Eu só quero realmente que seja uma ciência aí fidedigna com o que os dados mostram e que as pessoas sejam honestas. Beleza? Eu acho que se você curtiu esse vídeo falando um pouquinho sobre essa questão de TRT, explicando um pouquinho mais sobre isso, deixa o seu like, compartilha com algum amigo, inclusive comenta aqui embaixo sugestões de vídeo que vocês querem, seja react ou seja comentando sobre outras coisas, beleza? E eu acho que é isso. Fechou? E lembrando, use o cupom TALES nas suas comprinhas da Growth. Forte abraço e até o próximo vídeo.